Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, concluindo aí nos sacramentos da iniciação cristã, do batismo e da confirmação, aí o número item 3, textos relacionados com a ação e o dom do Espírito Santo, dom do Espírito, especialmente joaninos e paulinos. A literatura joanina e paulina oferecem um bom número de textos relacionados diretamente com o dom do Espírito Santo. Limitamos então nossa atenção àqueles aspectos de tais textos quais se encontram maior relação, seja por seu conteúdo, seja por suas imagens ou sentido de iniciação cristã. Então, o Espírito em Jesus. Indicamos no significado da descida do Espírito sobre Jesus, depois do batismo. Contudo, convém não esquecer um texto, incorporado além disso nos lecionários Prova da Confirmação, no qual Lucas dá uma interessante contribuição em relação ao texto paralelo de Mateus. O lógio em Lucas, numa dinâmica trinitária perfeita, ao passo que em Mateus é mais diretamente cristológico. Lucas situa a revelação aos pequenos, derivada do conhecimento que o filho tem do pai e da decisão do próprio filho em revelá-lo como um motivo de sentir-se inundado do gozo do Espírito Santo. Segundo o Evangelho, esse gozo se desencadeia no momento em comprovar a vitória da pregação evangélica. Então, esse texto, muito caro a nós salvistas, ele carrega bem as características do Evangelho de Lucas, né? No qual Jesus, ao acolher aqueles que estavam retornando da missão, ele exulta, né? Ele exulta no Espírito Santo. E essa é a característica, que o Evangelho de Lucas é caracterizado por ser um evangelho das multidões. Não existe o sermão da montanha, mas existe o sermão da planície, em qual Jesus se dirige ao mundo inteiro. É o evangelho dos pobres, então a característica das parábolas, inclusive como do rico que pulou em Lázaro, do publicano, etc. Então a característica do evangelho pregado aos pobres. Outra característica é o Espírito Santo, né? Porque lembrar que a obra é uma só, tanto de Lucas quanto de Atos dos Apóstolos, tá? Então esses regressaram, os 70 possuídos aí de alegria diante do Senhor. Os próprios demônios se submeteram pelo teu nome, mas eles lhes disse: eu via Satanás caindo como um relâmpago, eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque vossos nomes, os espíritos se submetem, mas sim porque vossos nomes estão escritos, são escritos nos céus, né? Egraptei, né? Então eles estão escritos no céu. Quais os elementos que estão aí? Depois vem, obviamente, naquela mesma hora, exultou Jesus no Hagaliasto, no Espírito Santo, e exclamou: graças te dou ao Pai, porque revelaste essas coisas não aos sábios e inteligentes, mas aos pequeninos. Então oferece quais os elementos que oferece aqui. Então, a primeira experiência do conhecimento entre o Pai e o Filho se propaga pela pregação apostólica e se realiza tanto em Jesus como nos crentes, no gozo do Espírito Santo.
É esse conhecimento com efeito, não é simplesmente uma questão intelectual, mas um conhecimento pessoal, total, e portanto inclui o amor, né? Então, ele naquela hora, Egalia Sato, ele exulta em to pneumático, quer dizer, no Espírito Santo. Então, fazendo um paralelo com João 17, né? Na oração sacerdotal, tem todo lá, o Pai em mim, vós em mim, eu não vós, eles em mim e eles em nós. Só que aqui, essa dimensão, ela vai para, na prática da evangelização, do anúncio do Evangelho. Então, o anúncio do Evangelho é a própria presença de Deus no mundo. E Jesus, Sogomologumai, ele exulta, ele confessa ao Pai, que se te dou graças é o verbo confessar. Exomologeu, quer dizer, ex para fora, homo é o mesmo, logos, quer dizer, então, a palavra que está em mim está em vós, a palavra que está em vós está em mim. Lembremos da aula de ontem sobre símbolo. E aqui esse verbo confessar, e muitas vezes é traduzido por louvor, muitas vezes é traduzido por próprio confessar. Ele vem trazer muito essa realidade do mesmo, o verbo que está em mim, a palavra que está em mim está em vós. Então essa comunhão plena de Jesus com o Pai, né? Só que esta comunhão, essa exultação é feita no Espírito Santo, né? E tudo isso daí por quê? Porque o Evangelho foi pregado não aos sábios e ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos, mas Apocalipse aos pequeninos. Sim, ó Pai, por isso foi Eudoquia, foi do teu agrado que isso fosse feito, né? Então, esse conhecimento da graça de Deus, que aí é uma coisa não gnóstica, mas da graça de Deus, aconteceu. Então, esse Espírito agora é nos comunicado. Então, essa é a primaria. Nossa Igreja Católica não é gnóstica, né? Então, o primado da Igreja Católica é da graça, e esse texto de Lucas fica bem claro isso, como que a primazia é da graça de Deus, e esse conhecimento, como está dito aqui, é esse amor, quer dizer, essa união plena do ser humano com Deus e Deus com o ser humano. O discurso de adeus de Jesus aos discípulos no Evangelho de João está repleto de promessas do dom do Espírito e descreve longamente a missão que deve corresponder à história. Então, João 14, 16, 17, João 14, 26. Então, o Espírito será o outro paráclito, advogado, aquele que está junto, kleitos aí do verbo kalein, do grego, que é chamar. Então, aquele que é chamado está junto, o mestre interior, como diz o Catecismo da Igreja Católica, sobre o Espírito Santo, conhecido pelos discípulos, cuja função, então, é recordar, atualizar a palavra de Cristo. Esse Espírito é enviado pelo Pai. Isso aí no próximo semestre em Pneumatologia será aprofundado, né? Então, o Espírito em João 15 é enviado por Cristo, por parte do Pai, como testemunha e força dos apóstolos. É o tema paralelo dos sinóticos em Atos 1, 8, enviarei sobre vós, permanecendo em Jerusalém. Em João 16, 5, finalmente o Espírito é o dom do Filho condicionado à ida, ou seja, ao trânsito deste mundo ao Pai. A missão do Paráclito está em glorificar a Jesus diante do mundo pelo juízo escatológico. Então, depois vai vir aqui, é claro que também vai vir a doação do Espírito em João 19, como também recebeu o Espírito Santo em João 20. A pergunta é, que aí é o último parágrafo, o que isso tem a ver com a matéria que nós estamos vendo?
Então, esse tipo de relação a gente precisa sempre aprender a fazer. Porque senão, qual que é o perigo teologicamente que a gente cai? Vai ver toda a doação do Espírito, todo o processo de Jesus, o Espírito, o Pai, a Trindade, mas não consegue ver aquilo que é essencial da nossa chamada vida, que é nós fazermos comunhão com esse processo todo, fazermos comunhão com Deus, com esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Só que essa comunhão, nós entendemos que ela se efetiva, se realiza, se torna uma realidade palpável através dos sacramentos. Através dos sacramentos. Então, por isso que esse elenco de leituras está aqui. Para que a gente aprenda a fazer esse tipo de relação. Senão, esse é o perigo que está acontecendo. A gente faz uma bela teologia da Trindade, a gente faz uma bela teologia da Trindade imanente, da Trindade econômica, mas parece que a Trindade econômica que se comunicou na história fica lá atrás e nós aqui hoje continuamos nossa vida. Não. Essa realidade de revelação, ela se torna verdadeiramente presente na nossa vida e na nossa história, né? Então aí a gente tem a visão plena disto, né? Por isso vem, nesse conjunto importa destacar, primeiro, a íntima vinculação do dom do Espírito com o mistério pascal de Jesus, de modo que esse não fica completo em seu significado sem aquele. Então, é o que nós estamos vivendo agora, temos a Páscoa da Ressurreição e a Páscoa do Espírito, esses 50 dias, que é o período pascal, é uma pedagogia histórico-litúrgica para nós entendermos que são eventos que é o mesmo mistério pascal, né? A doação do Espírito. E essa doação, essa comunhão com Deus, no Espírito, pelo Filho ao Pai, com o Pai, é sacramento do batismo e sacramento da confirmação, né? Então ela se torna real. Então é uma vinculação do dom do Espírito com esse mistério pascal. A importância do conhecimento progressivo de Jesus como tarefa do Espírito, que se define como recordação, atualização da palavra de Jesus e, portanto, como nova Páscoa. Então, a força protetora, animadora do Espírito sobre as testemunhas de Jesus, juntamente com a função glorificadora do mesmo Jesus. Em resumo, digamos que o dom do Espírito é o definitivo. Guarda essa palavra, porque depois nós vamos usar ela para quando chegar na definição do sacramento do crisma mais perfeitamente. É esse definitivo. Desejo de Jesus como totalidade do seu mistério pascal. Então, a doação do Espírito é, por isso que se encerra o tempo pascal em Pentecostes. É a doação plena, não tem mais nada que Deus possa fazer. É o definitivo desejo de Jesus como totalidade do seu mistério pascal. E ao mesmo tempo a tarefa do Espírito é a de reconduzir o mundo para Jesus e os discípulos a viver em Cristo. Então, o Espírito vem cristificar a humanidade. A plenitude vai ser dada então aí pela doação do Espírito. Então, a unção que vem do santo, então, em continuidade à promessa de Jesus, encontramos em 1 João 2,20, uma referência à ação do Espírito. Tá? Então, aí o Espírito chamado de unção. Né? Cremos que o texto que se refere ao Espírito Santo, chamando de unção, não pretendemos aqui que haja um vestígio ritual da unção material significativo do dom do Espírito. Embora também não seja motivo decisivo para excluir a hipótese. Mas, sem dúvida, parece clara a referência ao Espírito como sinal perfectivo. Explicaria a implantação da unção como um sinal perfectivo. Mas, sem dúvida, uma clara referência ao Espírito. Trata-se da unção do santo, da unção dos crentes, receberam dele, o que o Filho já é que o Filho que prometeu a vida eterna. O Filho é chamado, então, repetidamente, o Santo de Deus. Então, vamos pegar essa palavra perfectivo, e é ela que vai ser colocada no sacramento do crisma, né? Então,
Santo é dado para levar a plenitude do mistério pascal nos crentes, né? De modo que os crentes possam viver plenamente este mistério pascal, né? E aí eles possam, cristificados, aí viver. Então é aquilo que os demônios falam, né? Tu és o Filho de Deus, o Santo de Deus, né? Então vamos pegar aí 1 João 2,20. Vós, porém, tendes recebido a unção que vem do Santo, e todos possuís a ciência. Eu vos escrevi porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque toda mentira não procede da verdade. Todo aquele que nega o Filho, também nega o Pai. Confessa o Filho, também confessa o Pai. Então, ser do anticristo é aquele que nega Jesus na carne. Então, esse processo todo, tá? Em que essa unção do santo, né? Essa unção que vem do Cristo, que é aquele possuidor do Espírito, que vem também do Espírito, pode ver da mesma maneira. Um pouco para baixo aí, transladando o texto para outra linguagem, teríamos a frase: o Espírito Santo torna possível a fé no crente e a perseverança nela. Mas o texto 1 João 2,27. Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Que é a cumprimento de Jeremias 31:34. Mas, como sua unção vos ensina tudo, como está no Evangelho de João, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ele vos ensinou, permanecei nele. Embora implicitamente o anúncio típico da nova aliança e o anúncio da renovação do povo, nos dois textos a característica do conhecimento de Deus nos dias da renovação será a interiorização do conhecimento de Deus pela proximidade universal e individual do conhecimento do dom do Espírito. Tudo isso pleno em contexto de purificação dos pecados e renovação do povo de Deus. Então, o que quer dizer isso? Esse conhecimento é interior porque é um conhecimento que vem da própria graça de Deus, né? Então, a unção é o dom da nova aliança, pelo qual os crentes vivem essa novidade de comunhão com Deus. Jesus é o Senhor, ninguém pode de Jesus ser Senhor sem o Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Mas também não estamos longe da interpretação tradicional da renúncia e da profissão de fé do catecúmeno como um ato de aliança e mais ainda de justificação da unção pós-batismal. Outro característico, por que está aqui? Essa aqui é uma teologia da unção, né? O que é a relação entre unção e Espírito Santo, né? Essa unção que vem do Santo e que vem para quê? Para plenificar o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus Cristo. A unção, o selo e as arras, né? O tema de unção encontra-se também nos escritos paulinos, vinculados a outra imagem, que é forte tradição, especificamente o selo. A imagem, que é a esfraguiz, que fica marcada pelo distintivo, e em menor grau as arras. Em todos os casos, essa imagem em relação ao dom do Espírito com o povo referido. Então, no texto de 2 Coríntios 1:21, encontra-se 3 imagens. Então, pegando essa imagem, 2 Coríntios 1:21, aquele que nos fortalece convosco em Cristo e vos dá a unção é Deus.
qual nos marcou com um selo, que é o esfraguiz. Tá? Então, aqui na Bíblia de Jerusalém, vai dizer que esse selo e esta unção designam ou o dom do Espírito, concedido a todos os fiéis, talvez aí alusão aos rituais de iniciação cristã, ou a consagração ao ministério apostólico. Então, obviamente, aqui nós estamos nessa primeira linha, né? Por especial, o dom do Espírito tornou aos apóstolos, né? O qual marcou com o seu selo e colocou no nosso coração o penhor. Quando fala aqui no texto arras é penhor. Então, o que é penhor? Essa garantia da presença aí no caso, né? Como a gente fala também da garantia do penhor da vida eterna, né? O apóstolo acaba de explicar o amém da igreja como um ato de fé, ou sim a Deus. O amém suscita em seu sentido original o tema da firmeza da fé. Essa firmeza, bebaion, não vem dos homens. É Deus que nos fortalece em sua ordem em Cristo. De novo, o processo da graça, né? Ungiu-nos. Então, a referência primeira a João 2,20 parece óbvia, já que estamos no mesmo tema. Mas isso é algo a mais. Deus também é o que selou e deu as arras, o penhor do Espírito aos corações. Parece que existe uma equivalência entre selar e dar as arras do Espírito, visto que, como veremos nos textos seguintes, a esfraguiz, o selo, se relaciona com o Espírito. Por outro lado, a doação do Espírito, como arras, está diretamente vinculada à ressurreição. Porque aí o que o selo faz com que haja essa pertença, né? Então, nós também devemos ver as arras como um processo, os fraguis, como um processo, como acontecia no Império Romano, né? Então, o soldado, por isso soldado de Cristo, a toda a dimensão também do passado, de falar que é soldado de Cristo, né? O soldado era marcado por uma tatuagem e ali ele era caracterizado como uma propriedade do imperador. Uma propriedade do imperador. Então, a mesma coisa aqui, o selo seria essa marca indelével, né? Como também no sacramento da ordem do batismo, e a confirmação, obviamente. Então, essa coisa da pertença ao Senhor, né? Da pertença ao Senhor. Em Efésios 1:13, vai dizer: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e nele tendo crido, foste selado pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, a garantia, o arras, para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor da sua glória. Então, olha o encadeamento aqui. Nós somos selados para o penhor no caso aqui, da nossa herança, que é a herança é a vida eterna. Lembrar também de Lucas 10, quando o escriba vai falar dos mandamentos, ele fala o que é o dever dar a vida eterna. Então, a cabeça aqui é ver o céu como a terra prometida, que nós herdamos do Senhor, tá? E para que, finalmente, para o louvor da sua glória. Então, a glória é a própria manifestação de Deus, e o louvor aqui, no caso, é a nossa ida para com relação a esta glória. Essa é a razão do nosso viver. Então, Jesus morre, ressuscita, doa o Espírito, que nos sela, e esse selo nos dá o penhor da vida eterna, a herança, para quê? Para cumprir aquilo que nós nascemos, para o louvor da glória de Deus. Nascemos para esse referenciar, para reconhecer, para
nos dobrar para adorar, para verdadeiramente contemplar aquilo que é a própria manifestação de Deus, tá? Então esse encadeamento aqui é interessante e é bom que a gente tenha bem à frente. Precisamente no momento que termina a descrição objetiva e o apóstolo passa ao voz, se estabelece o seguinte itinerário. Então, escutar a palavra da verdade, o evangelho da salvação, crer nele. Então, toda a dimensão da palavra. Ser selado com o espírito da promessa. Esse espírito, é aquilo que eu acabei de falar, é a garantia da herança dos crentes em vista da redenção do seu patrimônio. Aqui eu não vou falar de novo, que acabamos de falar. O segundo texto sublinha a segunda frase. Fomos selados no Espírito Santo de Deus em vista do dia da redenção. A mesma coisa, né? 2 Coríntios 5:5. Quem nos preparou para isso foi Deus, que nos deu a garantia do Espírito. Então, nós, pela ressurreição de Jesus, a nossa carne está no centro da Trindade. Então, nossa carne se torna templo do Espírito Santo. Então, o Espírito pode reconhecer na carne humana o seu lugar, tá? O seu makon, né? Então, nós nos tornamos lugar do Espírito. Então, ele nos sela, nós pertencemos ao Senhor. E aí sim, pertencendo ao Senhor aqui, nós temos a garantia da vida eterna lá. Então, tudo isso nos dá essa teologia da unção, que pode ser aplicada plenamente, tanto ao sacramento do batismo, mas muito mais, obviamente, ao sacramento do crisma. Então, virando a página, não se deve esquecer outro aspecto dos fragis, que é o defensivo, preservativo, com vistas à perene participação no povo santo. O tema dos fragis está relacionado diretamente com o Apocalipse 7, aos marcados, né? Com o selo, referido por Ezequiel, que é o tal, né? Então, o que é o tal, quer dizer, a pessoa é marcada por esse selo, né? E quem é marcado são os salvos, então os assinalados pertencem às 12 tribos e todos os povos, raças e línguas. É que a comunidade dos salvos estão chamados, então, perto, estão longe para receber o espírito da promessa. Então, é o povo do patrimônio. Por esse caminho, todo o tema adquire uma dimensão claramente eclesiológica e se abre perfeitamente importantes para a interpretação teológica Signáculo Dona Espírito Santo. Quer dizer, o vínculo também é salvador. Então, o vínculo com o dado pelo Espírito Santo é para a salvação. Então, nós temos que lembrar que a letra Tav do hebraico, no paleo hebraico, ela tinha uma forma até de cruz, né? Então, se em Ezequiel era esses marcados, no caso do Apocalipse vai pegar também essa marca, e obviamente aí tem que fazer a relação. E aí quando vai ungir, é ungido no Espírito, dado pelo crucificado que ressuscitou, então aí a teologia se fecha, né? Espírito, água e sangue, que é essas leituras que nós estamos fazendo agora no tempo pascal, né? Os dois textos que se encontram estão diretamente vinculados. Então, 1 João 5, 6, 8 e João 19, 34 perfurou, foi transpassado, saiu água e sangue. No primeiro trata-se dos três que dão testemunho de uma só coisa, que Jesus é o Filho de Deus. A água é o batismo de Jesus, e não parece que haja dúvida sobre o testemunho da filiação divina que aquele supôs, mas também o sangue, que é precisamente no sangue que comunicou o Espírito, tá? Então esse vínculo do sangue com o Espírito é muito interessante, porque também andando até na própria ocasião de martírio e tudo mais, da cruz, tá? Então fica claro essa relação do Espírito com o sangue, e de testemunho, obviamente. Ao mesmo tempo que uma nova expressão da relação do batismo cruz no mistério de Cristo. E também
essa dimensão da relação entre sacrifício e doação do Espírito. Então nós temos que lembrar que Jesus expira, doa o Espírito e imediatamente sai água e sangue. Então, por isso os três aqui, não é somente água, não é somente aquela dimensão da água de João Batista, que era só expressão de conversão. Aqui essa água ela não vem de qualquer lugar. Essa água vem do peito de Jesus, quer dizer, vem do templo que é o seu corpo, né? Então, aqui vai lembrar do texto de Ezequiel, então é uma outra dimensão que é muito mais profunda, né? Derrama sangue e água, então do seu lado, aquilo que eu falei, esse espírito da comunhão trinitária, comunicado aos homens, mediante a água e sangue, fará dos filhos dispersos a igreja do Senhor, tá? Então, também no texto acima como aqui, então há toda essa dimensão eclesiológica, né? A doação do Espírito, a unção com o Espírito, com esfragia, etc., não é algo individualizante, mas é algo que torna as pessoas verdadeiramente igreja, né? Verdadeiramente igreja. A regeneração e o nascimento dos filhos de Deus. Na literatura joanina, insiste-se num tema estreitamente relacionado com a ação do Espírito, o novo nascimento dos filhos de Deus. É um tema estreitamente relacionado com a própria imagem de Jesus, Filho de Deus, e seu caráter mediador e exclusivo, que é aquele que batiza no Espírito Santo, como João 1,33. Trata-se, portanto, da participação na novidade escatológica, na qual já não conta que possa fazer a carne, mas o que faz Deus. À luz dessa visão global, tem a sua explicação e o sentido no tema do diálogo com Nicodemos, no qual se declara abertamente a necessidade de nascer do alto, nascer de novo, né? Então é uma certa confusão, se faz confusão no sentido proposital mesmo, que é uma teologia que se faz. O anotem aí, o Ana está aí de novo, né? Então esse anotem que pode ser nascer do alto, essa troca com o alto, ou nascer de novo. Então o Ana aí como repetição, né? Para entrar no reino de Deus. Então a confusão ali é feita, obviamente, como uma teologia. Entrar no reino de Deus não é um fruto de investigação, não é gnose, mas dom do Espírito Santo, é graça, né? Então, novamente se insiste nessa realidade. A ação do Espírito se manifesta no homem pela profissão de fé. Daí que na Lapoterie estabeleça uma interpretação do texto que atribui a expressão água e Espírito a equivalência sacramento e fé. Estaríamos diante de um paralelismo aceitável com o processo de discurso sobre o pão da vida, né? A alusão, próxima aí ao nascer da água, é considerada problemática por muitos autores, dando margem a uma gama de interpretação. A autenticidade do texto, porém, e por conseguir sua canonicidade, como a interpretação constante e universal da fé da Igreja, obriga a interpretar aqui uma alusão ao batismo, intimamente vinculado com a ação do Espírito. Mas também eu acho que isso não é tão problemático assim, né? Então, nascer da água do Espírito é o vínculo do Espírito com a matéria. De onde que vem isso? Vem da própria encarnação. Então, Deus santifica a matéria no momento que Jesus assumiu a nossa carne humana. E aí o resto que vai sendo dito vai sendo nessa mesma linha. Próximo. Por outro lado, uma análise do contexto joanino não faz tão estranha a relação entre água e espírito. Uma primeira referência está na própria narração do batismo de Jesus. O Batista insiste constantemente em que foi enviado para batizar somente com água, ao contrário de Jesus que batiza no Espírito Santo. Dizer a Nicodemos que é preciso nascer da água e do Espírito é praticamente dizer que tem que ser batizado no Espírito Santo. Que aí é a imagem do fogo também, como nós já dissemos uma oportunidade atrás, né?
Quer dizer, não é somente água no sentido humano, carnal, de conversão, de expor essa minha intenção, mas é batismo no Espírito Santo e no fogo, que é transformação. Então, a palavra-chave para esta passagem é essa: é transformação. A mesma coisa nascer do alto ou nascer de novo. O que é um renascer? Eu não nasço para ser a mesma coisa, quer dizer, esse renascer, esse tornar o homem novo, como vai dizer São Paulo, quer dizer, é uma transformação. É, uma vez transformado, não tem como mais voltar atrás, né? O Espírito aqui é chamado dom de Deus, sua imagem é água profunda no seio do crente. O chamado de Cristo no último dia da festa, ainda mais expressivo, que é explícito, que é João 7. Então, aqueles que, quando eu for, né, então vou pegar lá o texto para ficar mais claro isso. Então, dá para relacionar esse texto com o sacramento da iniciação plenamente, né? João 7,37, no último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Bebida espiritual, vamos lembrar de São Paulo: aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seus seios jorrarão rios de água viva. E aí o próprio apóstolo explicar, ele falava do Espírito que deviam receber aqueles que tinham crido nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Então, a doação do Espírito vai ser dada pelo mistério pascal, glorificação. Quando glorificada, a pessoa vai ser imersa nesse Espírito, para que de seu coração, o que é o coração? O lugar da decisão. Uma vez esse lugar da decisão imerso na graça do Espírito, vai transformar esse lugar da decisão. E dele brotarão rios de água viva. A interpretação é, obviamente, que são fruto do Espírito, né? Que é a obra da graça que brota, ou obras da graça que brotam dessa decisão que é feita no coração. Então, rios de água viva, obviamente, são aquilo que sem fé as obras a fé sem obras é morta. Então a fé do coração ela tem que se manifestar em obras de caridade e aquilo vai se tornar como um rio de água viva. Por quê? Não só pela obra em si. As obras que brotam de um coração desse vai verdadeiramente levar as pessoas até Deus. A doação do Espírito na cruz, nós já falamos sobre ela, né? Recebe um complemento de visibilidade no derramamento da água do Espírito, da água do sangue. O que é importante aqui? O vínculo entre João 19, 30 e 34. Então, ele doa o Espírito, tá? Ele expira doando o Espírito, mas ao mesmo tempo essa materialização na água e no sangue. Então, aqui é uma visão plenamente sacramental. Não se pode dizer, por conseguinte, que o tema da água seja estranha à afirmação do diálogo com Nicodemos. Tá? No próximo aí está, em primeiro lugar, o texto de Marcos 10, 13 e seus paralelos Mateus 19, 13 e Lucas 18, 17. A análise minuciosa que Jeremias faz dela, leva a considerá-lo como um texto que tem uma afirmativa prática do batismo das crianças e se oferece uma doutrina paralela ao texto de João. Se não nascerdes de novo, se não vos tornardes como criança. O mais sugestivo da análise de Jeremias talvez seja a referência à situação histórica que produz o diálogo entre Jesus e os discípulos como a das crianças, forma habitual com que as crianças participavam da penitência do dia do Kippur. Elas não jejuavam, mas eram apresentadas por seus pais aos escribas, para que lhes impusessem as mãos. Isso explicaria a apresentação das crianças a Jesus, que seria um rabi, né? Um mestre, para que impusesse as mãos.
e também a reação negativa dos discípulos, que não queriam que Jesus fosse confundido com os escribas, né? Mas é importante doutrinalmente que a relação entre o Kippur e a doutrina sobre o batismo já dá ao vinde a mim de Jesus lembrar que o Yom Kippur é o dia do perdão, né? Um sentido de incorporação ao seu mistério pascal. Então, se no Kippur as crianças recebiam essa imposição das mãos, Jesus fala para não impedir de vir a ele no dia do Kippur, para ele impor as mãos também, obviamente haveria um conteúdo ali disso também. O batismo é a participação na grande expiação realizada por Jesus, né? Que a obra redentora e, consequentemente, a entrada na novidade no perdão escatológico de Deus. Então, há toda a dimensão de perdão que vem do mistério pascal, que é aquela visão do propiciatório, né? Lembrar que Kippur vem de caporete, que é a tampa da Arca da Aliança, e aí vai vir o propiciatório, que também Jesus também é propiciatório no sentido de perdão. Então, o vínculo aí é perfeito para falar que haveria essa intenção ali também em Jesus de incluir as crianças no seu mistério pascal, né? Tito 3:4-7 pode ser considerado perfeitamente como paralelo de João 3:5. Mas quando a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos os homens se manifestou, e isso não porque vivemos santamente, mas somente porque Deus teve muita pena de nós, e Ele nos salvou pelo banho da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Foi por meio de Jesus Cristo que Deus generosamente derramou o seu Espírito sobre nós. Ele fez isso para que a graça de Cristo nos tornasse santos e recebêssemos a esperança de herdar a vida eterna. Então, os temas básicos são exatamente os mesmos. A novidade, novo nascimento, são obra do Espírito, e o dom do Espírito é fruto da salvação realizada por Cristo. Então, esses vínculos, essas relações teológicas são as mesmas. E é essas relações que nós temos que ter na nossa mente, né? O mistério pascal nos deu o Espírito, que nos faz renascer para a vida nova. Esse renascer é, afinal de contas, para o louvor da sua glória, como vai dizer São Paulo. O resultado final dessa ação de regeneração, de nascer de novo, é a realidade de filhos de Deus. Desde o prólogo do Evangelho, João apresenta que recebem a palavra como têm o poder de fazerem filhos de Deus, porque creem no nome daquele que nasceu de Deus. Mas a afirmação mais categórica, 1 João 3:1-2. Vede como é grande o amor que o Pai nos dedicou, concedendo ser chamados filhos de Deus, e nós o somos. Então, regenerar, nascer de novo, tem uma outra palavra que é importante, que é incorporação. Então, somos incorporados a Cristo Jesus. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque seu germe, o Espírito, permanece nele e não pode pecar, pois nasceu de Deus. Tá? É a questão do homem novo também de São Paulo. A gente podia muito bem vincular esse homem novo à relação do batismo, né? Também aqui João encontra textos paralelos com Paulo, especialmente na conclusão da sua magnífica descrição da vida segundo o Espírito de Romanos 8. Os que ele conheceu previamente também predestinou. A única predestinação que nós temos é sermos santos, a reproduzirem a imagem de seu Filho, que obviamente é a santidade, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o batismo, a confirmação, nos torna filhos do Pai e irmãos em Cristo Jesus. Podemos concluir daí que tal condição de filhos de Deus deriva da comunhão e a semelhança com o Filho, que obtém pela graça do Espírito, mediante o processo sacramental visível da fé. Assim, a contribuição joanina, mais escatologicamente, não se afasta das afirmações mais cristológicas e sacramentais das cartas joaninas. Para falar a verdade, há uma harmonia muito grande, e a harmonia dada por essas relações que nós vimos nesses processos. Então, reparem, apesar das
palavras são diferentes nos vários escritos aí, tanto joaninos como paulinos, também lucanos, mas essas relações, elas permanecem. Mistério pascal, doação do Espírito, incorporação, selo com pertença, penhor da glória futura, para o louvor da sua glória. Este é o encadeamento que permanece. Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.